today we are faced, I think, with the approach of what may be called the ultimate revolution, the final revolution, where man can act directly on the mind. Hoje somos confrontados, eu acho, com a abordagem do que pode ser chamado de revolução final, a última revolução, onde um homem pode agir diretamente sobre o corpo e mente de seus companheiros. Nem é preciso dizer que algum tipo de ação direta em corpos e mentes humanas vem acontecendo desde o início dos tempos. Mas isso geralmente tem sido de natureza violenta. As técnicas de terrorismo são conhecidas desde tempos imemoriais e as pessoas as empregaram com mais ou menos engenhosidade. Às vezes com extrema crueldade, às vezes com uma boa dose de habilidade adquirida por um processo de tentativa e erro, em descobrir quais são as melhores maneiras de usar a tortura e restrições de prisão de vários tipos. Mas acho que foi Bonaparte que disse há muitos anos atrás que você pode fazer tudo com baionetas, exceto sentar sobre elas. Se você for controlar qualquer população por qualquer período de tempo, você deve ter alguma medida de consentimento. É extremamente difícil ver como o terrorismo puro pode funcionar indefinidamente. Pode funcionar por um longo tempo, mas acho que mais cedo ou mais tarde você terá que trazer um elemento de persuasão, um elemento de fazer as pessoas consentirem com o que está acontecendo com elas. Bem, parece-me que a natureza da revolução final com a qual estamos agora confrontados é exatamente isso. Estamos no processo de desenvolver uma série de técnicas que permitirá à oligarquia controladora que sempre existiu e presumivelmente sempre existirá a fazer as pessoas realmente amarem a sua servidão. Isso me parece o máximo na revolução malévola, digamos assim, e parece haver um movimento geral na direção desse tipo de revolução final. Este método de controle pelo qual as pessoas podem desfrutar de um estado de coisas que por qualquer padrão decente não deveriam desfrutar. O que quero dizer com isso é o prazer da escravidão. E primeiro, deixe-me falar um pouco sobre a melhoria até nas técnicas de terrorismo, pois eu acho que houve melhorias. Pois Pavlov, afinal de contas, fez algumas observações extremamente profundas tanto em animais quanto em seres humanos, e ele encontrou, entre outras coisas, que técnicas condicionadoras aplicadas a animais ou humanos, quer em estado de estresse psicológico ou físico, mergulharam, por assim dizer, muito profundamente dentro da mente da criatura, onde é extremamente difícil de se livrar disso. Elas parecem estar embutidas mais profundamente do que outras formas de condicionamento. Bem, como eu disse, agora sabemos a razão pela qual essas técnicas funcionaram e não há dúvida de que podemos, se quisermos levá-las muito mais longe do que era possível no passado e, claro, na história recente da lavagem cerebral. Tanto aplicada a prisioneiros de guerra e ao pessoal inferior dentro do Partido Comunista na China. Vemos que os métodos pavlovianos foram aplicados sistematicamente e, evidentemente, com extraordinária eficácia. Eu quero dizer, eu acho que não pode haver dúvidas de que, pela aplicação desses métodos, um grande exército de pessoas totalmente devotadas foi criado e o condicionamento foi conduzido, por assim dizer, por uma espécie de iontonforese psicológica nas profundezas do ser das pessoas e está tão profundo que é muito difícil de ser erradicado. E esses métodos eu acho que são verdadeiros refinamentos dos métodos mais antigos de terror, porque eles combinam métodos de terror com métodos de aceitação, no qual a pessoa que é submetida a uma forma de estresse terrorista, mas com o propósito de induzir uma espécie de excitações involuntárias de aceitação do estado psicológico para o qual ele foi conduzido e o estado de coisas dentro do qual ele se encontra. De modo que, como eu disse, houve uma definitiva melhoria, digamos, até mesmo nas técnicas de terrorismo. Então chegamos a uma consideração de outras técnicas não terroristas para induzir consentimento e induzir as pessoas a amarem a sua servidão. Em primeiro lugar, há os métodos relacionados com sugestão direta e hipnose. Acho que sabemos muito mais sobre esse assunto do que era conhecido no passado e é claro que as pessoas sempre souberam sobre a sua sugestão. Embora não conhecessem a palavra hipnose, eles certamente a praticavam. Mas agora eu acho
sabemos muito mais claramente o tipo de estrutura estatística de uma população em relação à sua sugestionabilidade. É muito interessante quando você olha as descobertas em diferentes campos, eu quero dizer, no campo da hipnose, no campo da administração de placebos, por exemplo, no campo da sugestão geral em estados de sonolência ou sono leve, você encontrará os mesmos tipos de ordens de magnitude surgindo continuamente. Você encontrará, por exemplo, que os hipnotizadores experientes dirão que a percentagem de pessoas que podem ser hipnotizadas com a maior facilidade é cerca de 20%. O número correspondente na outra extremidade da balança é muito difícil ou quase impossível de hipnotizar, e no meio existe uma grande massa de pessoas que eles podem com mais ou menos dificuldade hipnotizar se gradualmente trabalharem duro o suficiente para que entrem no estado hipnótico. E da mesma forma, quando o mesmo tipo de figuras surgem novamente, por exemplo, em relação à administração de placebos, um grande experimento foi realizado há 3 ou 4 anos no Hospital Geral de Boston em casos pós-operatórios, onde várias centenas de homens e mulheres, sofrendo de tipos comparáveis de dor após cirurgias sérias, lhes foram dadas injeções sempre que eles pedissem, sempre que a dor piorasse. E as injeções, 50% do tempo eram de morfina e 50% do tempo eram de água destilada. E cerca de 20% daqueles que passaram pelo experimento obtiveram o mesmo alívio a partir da água destilada quanto da morfina. Cerca de 20% não conseguiram alívio da água destilada e no meio estavam aqueles que obtiveram algum alívio ou obtiveram alívio ocasionalmente. Aqui novamente vemos o mesmo tipo de distribuição e suspeito também que não seria nada difícil reconhecer na primeira infância quem eram aqueles que eram extremamente sugestionáveis e quem eram aqueles que eram extremamente insugestionáveis, e quem eram aqueles que ocupavam o espaço intermediário de forma bastante clara. E se todos fossem extremamente insugestionáveis, uma sociedade organizada seria completamente impossível. Se todos fossem extremamente sugestionáveis, a ditadura seria absolutamente inevitável. Eu quero dizer, é uma sorte termos pessoas moderadamente sugestionáveis na maioria e que, portanto, nos preservam da ditadura, mas permite que uma sociedade organizada seja formada. Mas uma vez dado o fato de que existem esses 20% de pessoas sugestionáveis, torna-se bastante claro que se trata de uma questão de enorme importância política. Por exemplo, qualquer demagogo que consiga se apossar de um grande número desses 20% de pessoas sugestionáveis e organizá-las é realmente capaz de derrubar qualquer governo em qualquer país. E eu acho que sobre isso, afinal de contas, tivemos o mais incrível exemplo, nos últimos anos, do que pode ser feito por métodos eficientes de sugestão e persuasão na forma de Hitler. Qualquer pessoa que tenha lido, por exemplo, A Vida de Hitler, de Bullock, sai das páginas com uma espécie de admiração horrorizada por esse gênio infernal, que realmente entendeu as fraquezas humanas, acho que melhor do que qualquer pessoa, e que as explorou com todos os recursos então disponíveis. Quero dizer, ele sabia tudo. Por exemplo, ele sabia intuitivamente essa verdade pavloviana de que o condicionamento instalado em um estado de estresse ou fadiga vai muito mais fundo do que o condicionamento instalado em outras ocasiões. É por isso que todos os seus grandes discursos foram organizados à noite. Ele fala sobre isso muito claramente em seu livro A Minha Luta. Ele disse que isso era feito apenas porque as pessoas estão cansadas à noite e, portanto, muito menos capazes de resistir à persuasão do que seriam durante o dia. E vemos em todas as suas técnicas que ele descobriu intuitivamente e por tentativa e erro muitas das fraquezas que agora conhecemos de uma forma científica muito mais claramente do que ele entendia. Mas permanece o fato de que esse diferencial sugere habilidade. Essa suscetibilidade à hipnose é algo que deve ser considerado cuidadosamente em relação a qualquer tipo de pensamento sobre o governo democrático. Eu quero dizer, se houver 20% das pessoas que realmente podem ser sugeridas a acreditar em qualquer coisa, como evidentemente elas o podem ser, então temos que tomar passos extremamente cuidadosos para evitar o surgimento de demagogos
que irão conduzi-los a posições extremas e, em seguida, organizá-los em exércitos privados muito perigosos que podem derrubar o governo. E como eu disse, neste campo da pura persuasão, que acho que sabemos muito mais do que sabíamos no passado, e obviamente agora temos mecanismos para multiplicar a voz e a imagem dos demagogos de uma forma bastante alucinatória. Eu quero dizer, a televisão e o rádio. Hitler estava fazendo o enorme uso do rádio. Ele poderia falar com milhões de pessoas simultaneamente, e apenas isso, é claro, cria um enorme abismo entre o moderno e o antigo demagogo. O antigo demagogo só poderia apelar para o número de pessoas que a sua voz alcançava no seu tom máximo. Mas o demagogo moderno pode tocar literalmente milhões de pessoas. E é claro, com a multiplicação de sua imagem, ele pode produzir esse tipo de efeito alucinatório que é de enorme importância hipnótica e sugestiva. Nessas técnicas onde o objeto de aplicação é o ser humano, você está obviamente enfrentando a situação mais perigosa. E qual será a tentação para aqueles que estão no poder? Quero dizer, afinal de contas, oramos regularmente para não sermos levados à tentação, e esta é uma oração muito profunda e importante. A experiência, infelizmente, mostra que se formos tentados por tempo e força o suficientes, quase invariavelmente sucumbimos, e todo o processo de criação de uma sociedade decente é essencialmente a criação de uma sociedade na qual as tentações de abusar do poder devem ser reduzidas ao mínimo. Mas eu acho que essas novas técnicas constituem uma série de tentações muito poderosas, e para aqueles em posição de autoridade, talvez finalmente se torne irresistível. Espero que não, mas acho que o que você diz é algo que temos que pensar. Que isso pode ser aplicado com justificativa, como você diz, no mais alto nível patriótico e em termos morais, mesmo em sociedades democráticas. Eu confio que não, mas nunca se sabe. Em nosso mundo não haverá emoções, exceto o medo, a raiva, o triunfo e a auto-humilhação. O instinto sexual será erradicado. Nós devemos abolir o orgasmo. Não haverá lealdade, exceto a lealdade ao partido. Mas sempre haverá a embriaguez do poder. Sempre a cada momento haverá a emoção da vitória. A sensação de pisar em um inimigo que está indefeso. Se você quer uma foto do futuro, imagine uma bota estampada em um rosto humano para sempre. A moral a ser extraída desta situação de pesadelo perigoso é simples. Não deixe isso acontecer. Depende de você. Os vídeos do canal Restrito podem ser compartilhados através da concessão do login dos usuários para a pessoa que se deseja compartilhar. Mas os vídeos não podem ser retirados da plataforma e distribuídos em outras mídias. Em caso de descumprimento, medidas serão tomadas. Obrigado.